Meu cordial boa noite a todos. Declaro aberta a 35ª sessão ordinária do segundo período da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Paranaguá. Com a palavra, vereador Jacizinho. Gostaria de pedir à casa somente 3 minutinhos para eu falar sobre um encaminhamento que eu realizei. Vou colocar em apreciação do plenário. Começo ali com o vereador Leite Júnior. Vereador Edu. Vereador Jacizinho. Na verdade, eu fiz um encaminhamento de congratulação que em favor do nobre chefe, Masterchef Alessandro, e eu gostaria de me manifestar por conta do tamanho da homenagem do tamanho do prêmio que ele ganhou e o quanto é importante para a nossa cidade. Por esse motivo, eu gostaria desses 3 minutinhos breves antes da nossa sessão. Vereadora Sandra Neves. Sandra Dodorinho. Sim? Para ficar registrado lá, né? Vereadora Adalberto Araújo? Sim. Vereador Márcio Costa? Sim. Vereador Elton? Sim. Vereador Carlinhos da Ilha? Sim, senhor presidente. Vereadora Larissa? Sim, presidente. Vereadora Sandra Neves? Favorável. Vereador Valdir Leite? Vamos ser benevolente, sim. Sim, senhor presidente. Vereador Arnaldo Maranhão? De acordo. E vereador Nagel? Ser benevolente, cara. Ser benevolente. Boa noite a todos os senhores e senhoras. Agradeço aos vereadores pelo encaminhamento proposto e pela aprovação. Senhor presidente, eu vim a esta casa para justamente trazer um assunto que é de importância a toda a nossa cidade, porque agora recentemente saiu a premiação de uma pessoa que está há 17 anos, não é natural, não é brasileiro, nascido no Brasil, é um italiano que está há 17 anos aqui em Paranaguá, constituiu família e tem encaminhado vários prêmios a nível nacional, mas nessa semana saiu em mídia própria da cidade que ele ganhou o prêmio de melhor chefe nacional do Paraná. Na verdade, foi um prêmio chamado Prêmio Nacional Doman, e é um prêmio criado pela Secretaria de Turismo, pelo Ministério do Turismo e também pela Associação dos Chefes a nível nacional. E eu queria dizer que o projeto Prêmio Nacional Doman foi criado por gestores de projetos, presidente do grupo Conforto Gastronômico em junho de 2013. Já conquistou até o momento mais de 75 mil visualizações comprovadas e foram indicados 3 chefes de cada estado. E do Paraná, 3 chefes, entre os quais o nobre amigo Alessandro. E a premiação ela foi realizada onde ele ganhou uma certificação própria e uma estatueta própria por conta do tamanho dessa indicação. Então, eu não tinha como deixar de homenagear o nobre amigo Alessandro Di Rienzo, porque certamente muita gente vai saber que em Paranaguá está o maior chefe e o melhor chefe da gastronomia do Paraná. Espero que daqui a uns dias a própria Secretaria de Turismo da cidade convide-o para que logo nós tenhamos mais chefes em Paranaguá
e Paranaguá seja colocada como centro gastronômico do Paraná, porque se nós temos o melhor chefe, certamente teremos a melhor gastronomia. E eu gostaria que o Alessandro viesse daqui à frente e mostrasse a todos o seu prêmio. É o que havia, senhor presidente. Perdão. Eu quero parabenizar o vereador Jacizinho, que numa singela homenagem nessa noite, valoriza as pessoas aqui da cidade que são reconhecidas no Paraná e no Brasil. Eu quero parabenizar o vereador Jaci pela iniciativa de trazer até a casa o chefe Alessandro, que já tem um nome na cidade de Paranaguá, mas acima de tudo, hoje, através do vereador Jaci, traz à casa um reconhecimento que Vossa Senhoria conquistou com muito trabalho e com muita conquista. Parabéns ao chefe, parabéns ao vereador Jacizinho. Solicito ao primeiro secretário a leitura de um texto da Bíblia. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, plateia que nos prestigia. Vou ler aqui o provérbio 2. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. Em discussão a ata do dia 22 de maio de 2014. De acordo com o inciso 2º do artigo 144 do Regimento Interno, está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos expedientes. Senhor presidente, estou diante aqui no requerimento do vereador Jacizinho. O vereador que presente subscreve requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, o voto de congratulações à MEP, Associação dos Ministros Evangélicos de Paranaguá, na pessoa do pastor Emerson Casburgo. Continuando, temos aqui outro requerimento do vereador Jacizinho. O vereador que presente subscreve requer, conforme disposto no artigo 108 do Regimento Interno desta Casa de Lei, congratulações ao Master-Chefe Alessandro D'Irienzo por ter participado do primeiro evento do concurso Prêmio Nacional Dauman e conquistado o título de melhor chefe do Paraná. Temos aqui outro requerimento do vereador Jacizinho, o qual o vereador presente subscreve requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, voto de pesar à família do saudoso ex-vereador Levi Jorge. Continuando, temos aqui outro requerimento do vereador Jacizinho. O vereador infracinado, membro da Comissão de Saúde desta Igreja Casa de Lei, em conformidade com o artigo 108, parágrafo 3º do Regimento Interno, vem respeitosamente requerer à Secretaria Municipal de Saúde, a Terezinha Kesting, sobre o que segue. Primeiro, pede informações sobre quem é o servidor público responsável pelo Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Saúde. Segundo, informações sobre de que forma se realiza o processo de licitação, compra de materiais, medicamentos e contratação de serviços de manutenção e equipamento de uso médico e outros. Terceiro, pergunta se todos os atos do processo são de conhecimento do Secretário Municipal de Saúde, então sob o exercício regular de direito e do estrito cumprimento de dever legal. Quarto, qual é o tempo médio dos referidos processos licitatórios? Quinto, o atual processo licitatório é padronizado? Se sim, solicito a cópia do mesmo. E por último, se o processo licitatório ainda não foi padronizado, e quanto tempo o atual processo está em vigência?
Temos outro requerimento aqui do vereador Márcio Aurélio Vieira da Costa. O vereador Marcos Aurélio Vieira da Costa, que o presente subscreve, requer, conforme disposto no artigo 108 do Regimento Interno, voto de louvor à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paranaguá, APAI. Temos outro requerimento aqui do vereador Arnaldo Maranhão, requerimento 7/14. O vereador Arnaldo Maranhão, que o presente subscreve, requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 15, do Regimento Interno, voto de louvor ao governador do Estado do Paraná, senhor Berto Rich, ao secretário de Relações à Comunidade, senhor Ubirajara, extensivo aos funcionários Edson Arantes e Edgar Simões, bem como toda a equipe e secretaria, pela realização do mutirão da cidadania realizado nesse final de semana em nossa cidade. Temos aqui outro requerimento, número 73, do vereador Adalberto Araújo. O vereador Adalberto Araújo, com base no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 9 do Regimento Interno, requer: ouvido o plenário, seja expedido o presente requerimento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Écio de Oliveira Kerst, para que sua excelência informe esta casa. Primeiro, forma o critério de recrutamento e seleção de estagiário pelo Poder Executivo. B, que servidores de respectivos setores estão encarregados desse procedimento. C, a relação nominal de estagiários contratados com respectiva lotação, nível de instrução e valor da Bolsa Auxílio. Em relação aos estagiários vinculados à Secretaria Municipal de Educação, solicita: D, que tipo de atividades são desenvolvidas. Essas atividades incluem a elaboração obrigatória de relatórios. E, se tais atividades são supervisionadas ou fiscalizadas, a quem compete tal supervisão ou fiscalização. E, por último, F, se procede às denúncias de que estagiários estão recebendo suas bolsas sem comparecer no local de estágio. Temos outro requerimento, número 74, do vereador Adalberto Araújo. O vereador Adalberto Araújo, com base no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 9 do Regimento Interno, requer: ouvido o plenário, seja expedido o presente requerimento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Edson de Oliveira Kerstin, para que sua excelência informe a esta casa: a respeito da observância da lei municipal número 452/2013, lei da ficha limpa municipal, em relação aos servidores mencionados em listagem inelegíveis pelo Tribunal de Contas do Estado, ora ocupantes de cargos comissionados e ou funções gratificadas, e eventual justificativa para a manutenção desses servidores nesse cargo ou função. Temos aqui um projeto de lei, assinado pelo vereador Adalberto Araújo, que obriga a manutenção da prestação do serviço de transporte coletivo pelo período mínimo de até 1 hora após o término de eventos com atrativo de trânsito e público realizados no município de Paranaguá. Temos aqui o resumo das indicações. O vereador Josias de Oliveira Ramos solicita ao senhor prefeito municipal recuperação de lombadas redutores de velocidade da Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto. Segundo, colocação de 2 lombadas na Rua Domingos Penedas, no trecho compreendido entre a Rua Expedicionário e a Avenida Roque Vernalha. Do vereador José de Oliveira Ramos, Associação Cultural e Esportiva Beneficente Nível Brasileiro de Paranaguá, protocolo 1358. Assunto: parabenizando pelo aniversário de 60 anos de fundação. Da vereadora Larissa de Castilho Poletti, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Primeiro assunto: troca de lâmpadas queimadas em poste na Rua Maneco Viana, 418. Segundo, troca de lâmpadas em poste na Rua Conselheiro Sinimbu, 255, Centro Histórico. Terceiro, troca de lâmpadas em postes na Praça do Guincho.
Quarto, colocação de lixeiras grande, caçamba para lixo doméstico, canteiro central na rua Conselheiro Sinimbu, Centro Histórico. Do vereador Carlinhos da Ilha, ao senhor prefeito municipal. Assunto: solicita colocação do redutor de velocidade lombada na rua 16, em frente ao bar do senhor Wilson, Ilha dos Valadares, bem como na rua 6, em frente à bicicletaria do Maguinho, bairro Vila Bela. Do vereador Márcio Aurélio Vieira da Costa, ao senhor prefeito municipal. Primeiro assunto: limpeza com roçada na Praça da Serraria do Rocha. Segundo, melhoria no campo de futebol da Praça Serraria do Rocha. Do vereador Arnaldo Maranhão, solicita ao prefeito municipal: primeira, colocação de um semáforo na Avenida Ayrton Senna. Segundo, operação tapa-buraco e drenagem na rua Ituze Takayama. Do vereador Benedito Nagel, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Primeiro assunto: troca de lâmpadas na rua Eduardo Nascimento Viana, número 364, em frente à loja Pôr do Sol, Porto Seguro. Segundo, reforço na iluminação em frente ao colégio Porto Seguro, rua Reiner Mariano Miranda, Porto Seguro. Terceiro, instalação de 2 postes de iluminação pública no final da rua Júlio Bono, número 302, bairro Porto Seguro. E, por fim, senhor presidente, do vereador Jacildo de Oliveira Ramos, ao prefeito municipal, solicita estudo técnico para implantar sentido único na rua 19, iniciando na Igreja Católica em direção ao posto de bombeiro, na Ilha dos Valadares. Indicação número 50, 2014, ao vereador José de Oliveira Ramos, no uso de suas atribuições regimentais, requer o envio deste ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Edson Kerst. Assunto: solicita a recuperação de todas as lombadas e redutores de velocidade na Avenida Bento Munhão da Rocha Neto, pois hoje a maioria das lombadas encontra-se sem pintura e muito delas com buraco, de acordo com a solicitação do senhor Diego Molino a este gabinete. Indicação 52, do vereador José de Oliveira Ramos. Assunto: solicita estudo técnicos para a colocação de 2 lâmpadas na rua Domingos Penedas, no trecho compreendido entre a Rua dos Expedicionários e a Avenida Roque Vernalha, devido ao trânsito de veículos e motocicletas em alta velocidade nesta via, já que acabou ocasionando acidentes que ceifaram vidas, de acordo com a solicitação do senhor Diego Molino a este gabinete. Temos aqui a outra solicitação, número 7, da vereadora Larissa. Assunto: troca de lâmpadas queimadas em poste, local Rua Maneco Viana, 418, raia Igreja Evangélica Quadrangular. Esse aqui também. Senhor presidente, temos aqui uma solicitação da comunidade de Santo Antônio, da Vila Gregório. Prezados irmãos em Cristo, imbuído pelo mesmo Espírito e professando a mesma fé, queremos comunicar que, conforme ao programa anexo, a trezenas de louvor ao nosso padroeiro terão início no dia 1º de julho de 2014, às 19 horas, em nossa capela. Queremos ter a honra de convidar a todos os membros da Câmara Municipal de Paranaguá para participarem conosco da trezena no dia 12 de junho. Desde já agradecemos, rogando a bênção de Santo Antônio a todos, paz e bem. Convido o vereador Adriano Ramos a assumir os trabalhos.
Senhor presidente, uma questão de ordem. Pois não, vereador. Em respeito ao regimento da casa e também a população que acompanha, é habituada a acompanhar pela internet, também comparece aqui nesta casa, eu gostaria que fosse observado o regimento nas próximas oportunidades, também em respeito aos servidores da casa. Nós hoje estamos iniciamos essa sessão com mais de 40 minutos de atraso, quando o regimento diz que após 15 minutos, se não tiver quórum regimental, é dispensada. Então, que seja observado em respeito ao regimento, em respeito à população e em respeito aos servidores, senhor presidente. Gostaria que Vossa Excelência colocasse a apreciação do plenário as inversões do trabalho. Nós temos a presença do secretário de Serviços Urbanos na casa e, pelo que fui informado pela Secretaria-Geral, não teremos oradores nessa noite. Então, gostaria que Vossa Excelência colocasse primeiro a questão das votações que estão em trâmite na casa, depois a fala do secretário. Bem como, presidente, uma segunda votação, a questão do horário da sessão da próxima quinta-feira, visto que o expediente da Prefeitura Municipal será das 8 às 13. Eu queria que o Vossa Excelência também, conversei com o presidente da casa, o Marquinhos Roque, que se encontra em Brasília, a possibilidade do plenário deliberar para que a sessão de quinta-feira seja às 13 horas. Então, eu gostaria que Vossa Excelência colocasse a apreciação do plenário essas duas votações. João, painel? Então, no painel, inversão de pauta. Pois não? Antecipar para quarta-feira? A casa é soberana. Bom, a casa é soberana, né? A casa é soberana, escolhe o horário, a casa vota. Nós vamos discutir isso depois das votações, tá ok? Pode ser? Antes do secretário, exatamente. Tá ok? Primeiro a inversão de pauta e depois no final das votações, dos requerimentos, nós colocamos em... O senhor vai primeiro colocar em votação a matéria. Hoje não terá oradores, né? Isso. Então, apelando a seu espírito altamente democrático, só gostaria de fazer um registro aqui, que o nosso amigo Jefferson Rodrigues Cavalcante, que ali se encontra, que é o administrador do site Fatos e Fotos Cidade, obteve uma premiação bastante expressiva na cidade de São Francisco do Sul. Por favor. Na cidade de São Francisco do Sul, e não podemos deixar de parabenizar os nossos amigos paranaguaras quando eles são premiados, principalmente quando essas premiações ocorrem em outras cidades, valorizando e muito a nossa cidade. Seria isso, e muito obrigado pelo seu espírito altamente democrático, senhor presidente. Parabéns. Deixa ele lá. Depois a gente tira. Em votação, a inversão da pauta. Tá bom, tá bom também. Já tá bom também. Alô, senhor. Esse aqui nessa nossa. Você acerta agora, hein? Você acerta agora. Você acerta agora. Fazer amanhã. É isso que eu estou combinando, então. Você acerta? Para mim tudo bem. Pode ser. Que horas? Edu? 17. Vereador Edu, vereador Jacizinho, vereador Valdir Leite, vereador Adalberto. Versão da pauta. Tá bem, tá no gabinete aí. Tá no gabinete aí. Tá bem. A minha esposa que tá bem. Gripado.
Nossa, eu não saí de casa hoje. Por causa dele? Ah, você tá todo mundo, eu tava. Fiquei com 2 dias. Só saí agora pra sessão atrasada aí, pra estar cuidando dela. Aí chega o teu amigo aí, se a gente ajudou, esperando vocês hoje chegarem, né? Aí espera um pouco mais e ele tem que falar que Não marquei nem meio lá, né? Amanhã, você só aí. Aí eu tá de como acordo. aí pô, eu vou tocar uma cara. Acho que vocês poderiam ajudar pra não queimar tudo aí. Mas eu nem vinha por conta dela. Aí consegui vir, a Cora não foi pro seminário da igreja pra ficar com ela. E eu vim atrasado. Mas o Marquinhos veio me avisar, né? No communication. Pô, vou cobrar dele. Pô. Aprovado. Encontra-se sobre a mesa a mensagem número 018/14, oriunda do Poder Executivo, que solicita regime de urgência para a tramitação do projeto de lei complementar número 194/14, que dispõe sobre a política municipal de saneamento básico, cria o Conselho Municipal de Saneamento Básico e o Fundo Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências. Em discussão, o regime de urgência. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, população, me parece que, pelo menos até a última informação que eu tenho, que a matéria não possui parecer da Comissão de Meio Ambiente, não possui parecer da Comissão de Obras, e me parece que sem esses pareceres fica capenga o projeto para ser votado. Parecer verbal concedido agora na hora da sessão, no afogadilho, sem maior debate, sem maior reflexão, me parece que não justifica, senhor presidente. Então, eu pediria aos nobres pares que reconsiderassem essa situação, apesar de haver, me parece, um encaminhamento já forte no sentido de aprovar o regime de urgência, mas que se reflita sobre essa situação. Nós estamos aqui numa casa legislativa em que o debate tem que ser aprofundado. Esta é uma matéria de extrema importância, encontra-se na casa desde abril e não possui, até o momento, esses pareceres. Como, então, amadurecer a matéria, aprofundar o debate, se nem os pareceres fundamentais para sua apreciação vieram encartados junto com a matéria? Então, é nesse sentido que eu me posiciono contrariamente, senhor presidente, pedindo a reflexão dos nobres pares, para que seja votado realmente com mais vagar, para que seja votado no devido tempo, com o indispensável ou com os indispensáveis pareceres das respectivas comissões. Repito, parecer da Comissão de Saúde, parecer da Comissão de Meio Ambiente, parecer da Comissão de Obras não vieram encartados na matéria. Então, por essa razão que eu já me posiciono contrariamente ao regime de urgência. Pois não. Discutindo o regime, certo? O regime. Bom, há a necessidade inicial de se aprovar o regime na casa. Em se discutindo o regime, se a Câmara entender pela aprovação para ser votado nessa noite, o presidente suspende a sessão para que as comissões dêem o parecer na sala anexa ao plenário. Além disso, é um projeto, é uma mensagem que se encontra na casa há aproximadamente mais de 50 dias. Então, teve tempo hábil dos vereadores analisar. Não é que a mensagem chegou hoje na casa. Outra situação. O regime de urgência é uma prerrogativa que existe na casa e tem que ser respeitada a casa. E a casa não é o único vereador que diz como que tem que ser feita a votação. A Câmara é um colegiado. E todo colegiado que se preza respeita a opinião da maioria. Então, para discutir o regime nesse momento, e as comissões podem realmente, após a aprovação do regime, deliberar o seu encaminhamento. Então, esse é o nosso entendimento. Estamos aprovando somente o regime, para que as comissões possam exalar pareceres. Pois não. Comissão de Justiça e Redação, no dia 15 de abril, 4 dias depois, nós encaminhamos ao Departamento Legislativo e no dia 8 de maio a presidência encaminhou ao Departamento Legislativo, à Procuradoria Jurídica da Casa, que emitiu seu parecer no dia 13 de maio. E no dia 15 de maio, aliás, no dia 16 de maio,
a Comissão de Justiça e Redação já prontamente devolveu ao Departamento Legislativo para que passasse as demais comissões. Eu acredito que estava na Comissão de Justiça e Redação Final, que também já deu seu parecer na matéria, e a Comissão de Obras e a Comissão de Meio Ambiente, por se tratar de uma matéria que vai versar, na sua maior parte, apenas na regulamentação do Plano Municipal de Saneamento, eu acredito que eles estão aptos a dar o seu parecer nesse momento e contribuir para que isso aconteça o mais breve possível, até para a gente dirimir as questões que nós nos deparamos na última segunda-feira aqui com a reunião dos 3 entes, CAB, Águas de Paranaguá, CAGEPAR e Secretaria de Obras, que poderei falar na discussão da matéria. Pois não, vereador. Senhor presidente, ainda para discutir o regime e para esclarecimento dos presentes, o fato deste vereador discordar não significa que o vereador não compreenda que o regimento prevê esta prerrogativa. É óbvio, está no regimento o regime de urgência. O que eu estou questionando é justamente pelo fato da matéria se encontrar desde abril na casa e não possuir parecer da Comissão de Obras e da Comissão de Meio Ambiente. Me parece que, por se tratar de uma matéria eminentemente técnica, jurídica sim, mas técnica também, me parece que ele vem capenga. E por essa capenguice é que eu não me sinto apto a aprovar ou votar favoravelmente ao regime de urgência. Isso não significa que eu esteja certo ou que esteja errado, ou que eu tenho que acompanhar a maioria, ou que tem que ser respeitado. Lógico, tem que ser respeitado o resultado da votação. Agora, assim como é uma prerrogativa daqueles que entendem que a matéria está madura para ser votada, também é uma prerrogativa legal e regimental desse vereador compreender em sentido contrário. Isso é democracia. Muito obrigado, senhor presidente. As comissões têm, se não me falha a memória, 10 dias para exarar o parecer quando chega na comissão. 10 dias. Se a mensagem saiu do jurídico 16 de maio, então já deu tempo bastante suficiente para as comissões. E não exarando o parecer, figura na pauta, presidente. Pois não, vereador. Não lembro ao certo a data, mas foi entregue para todos os vereadores uma cópia em mídia com abril, né? Foi entregue uma cópia em mídia com o projeto na íntegra a todos os vereadores em seus gabinetes do Plano de Saneamento Básico, e também nós temos a cópia. O fato de não haver ainda um parecer da comissão, isso não mudaria, visto que a gente já tem conhecimento de toda a matéria que seria sendo votada hoje, né? Todos nós tivemos essa mídia em mãos no gabinete. Para discutir? Senhor presidente, o vereador Márcio Costa, ele foi muito feliz nas palavras dele, seriam as minhas palavras, porque eu também estou aqui examinando as datas. E, como disse o vereador Maranhão, cada comissão tem 10 dias de prazo para dar o seu parecer. E o presidente tem até a autonomia de criar uma comissão em ad hoc, se passar o prazo, caso seja relevante a mensagem, tem essa autonomia até de criar uma comissão em ad hoc para dar o parecer. Mas eu creio que o presidente, respeitando a boa vontade, esperou. O prazo expirou e agora cabe um regime de urgência para que possa ser votado. Não custa nada aprovado o regime de urgência. As duas comissões darem o parecer em conjunto e aí podemos votar tranquilamente essa matéria. Não tem problema nenhum. Pois não, vereador. Deslustro do entendimento da vereadora Larissa Castilho, é lógico, né, como já debatemos aqui, a matéria já se encontra, o projeto, a mensagem já se encontra em nosso poder desde abril. O que se está aqui comentando ou defendendo é a necessidade desses pareceres das comissões integrarem o conjunto da matéria. O texto legal, a mensagem, a proposta que veio à casa, isso é de nosso conhecimento. Agora, justamente por se tratar de uma matéria técnica, é que não me parece adequado que numa reunião de 2 minutos aqui na antessala,
se formule um parecer escrito de uma linha, não é nenhuma lauda, é uma linha apenas, para dizer que o projeto está de acordo. Então, é apenas isso que eu considero temerário e que não justificaria o pedido de urgência, justamente porque a matéria está na casa desde abril ou maio e até a presente data não constam estes pareceres. Então, é nesse sentido apenas que eu defendo que o regime de urgência não seria aplicável ou apropriado nesta seara. Muito obrigado, senhora vereadora e senhor presidente. Eu opino pelo regime de urgência, é importante a matéria, se fala tanto no saneamento nessa casa, e quando o município é praticamente obrigado, através de uma legislação federal, fazer o seu plano municipal de saneamento, sob pena de não receber verbas de convênios do governo federal, se discute a necessidade do regime de um projeto que está na casa desde abril. Então, eu sou favorável pelo regime de urgência, em virtude de que o município tem que se adequar às normas vigentes da lei federal. Olha que o presidente da Comissão de Meio Ambiente, Saúde, Educação e Assistência Social sou eu, juntamente com os vereadores Elton e Jacizinho. De forma alguma, nossa comissão, até porque essa é uma matéria que já até houve alguns instrumentos jurídicos que já derrubaram, essa matéria já é uma matéria conhecida da maioria dos membros da casa aqui. E nós sabemos da necessidade dessa votação, uma vez que sem essa aprovação, sem esse plano, o município, a partir do ano que vem, não recebe nenhum tipo de verba federal. Isso é conforme obrigação federal, na verdade, que impõe a todos os municípios. E nós, de forma alguma, daríamos, até eu já li bastante essa matéria, de forma alguma daríamos parecer contrário a essa matéria, uma vez que a gente sabe da necessidade dela, de ser aprovada. Mas aí vem uma questão, que até para deixar claro, que não existe nenhum tipo de omissão das outras comissões, uma vez que, apesar dela ter saído, ou ter ido para a Comissão de Justiça e Redação Final no dia 15 de maio, para nós essa matéria não foi encaminhada. Então, não sei de quem foi a falha, se é que houve falha, mas para nós ela não foi encaminhada. Mas, de forma alguma, por causa disso, nós iremos atrapalhar uma matéria que é bastante importante para todo o município, para toda a população, para a prefeitura, para poder trazer recursos para a cidade de Paranaguá. Então, tendo em vista que a matéria já é bastante conhecida, cada vereador individualmente a recebeu em abril, então eu votarei favoravelmente, não sei se os membros da nossa comissão são favoráveis também, mas a minha posição é de poder aprovar o regime também, para que a gente, com toda essa questão de Copa do Mundo, que vem pela frente, recesso e entre outras coisas mais, não possam atrasar ainda mais o processo. Então, desde já, daqui a pouco o presidente deve suspender a sessão para que nós possamos exarar parecer, mas nós já estou deixando claro que votaremos favorável para não prejudicar nossa população, nosso município. Vereador Edu está na vez, depois vereador Márcio Costa, sequência. Obrigado, presidente. Senhor presidente, na minha visão, esse encaminhamento e o meu voto favorável pelo regime de urgência é devido à relevância da matéria. É uma necessidade, logicamente está sendo discutido apenas o regime. Mas é uma necessidade do município de Paranaguá se adequar. E por isso estarei votando favorável ao regime de urgência. Pois não, vereador Márcio Costa. Na verdade, é mais para esclarecer até o que o vereador Valdir Leite disse, que a Comissão de Justiça e Redação Final, ela não distribui, para esclarecer a imprensa, né? Não somos nós que distribuímos a matéria, nós damos o parecer, recebemos o parecer do jurídico, devolvemos ao Legislativo e à presidência da Câmara, e a presidência que distribui as outras comissões. Então, só para sanar, que no primeiro momento ficou 4 dias conosco, depois ficou 10 dias com o departamento jurídico, e na segunda oportunidade ficou apenas 1 dia com essa comissão. Então, na verdade, com a Comissão de Justiça e Redação Final, ficou apenas 5 dias. A distribuição daí para frente, eu não sei como acontece, né, e como aconteceu. Então, só para esclarecer, até para não ficar dúvida que a Comissão de Justiça e Redação tenha ficado com esse processo na mão muito tempo. Técnico, legislativo, em nenhum momento quis dizer que a falha foi da comissão a qual o senhor faz parte. Mas que houve falha, houve. Eu sei de quem. Já sabe que não foi a nossa. Para discutir.
apenas para colaborar também, já que estou sentindo na casa um espírito assim benevolente, né, pelas matérias de relevância perante a opinião pública, até sugerir, então, aproveitar esta onda de boa vontade, de Copa do Mundo, etc., que também venha à casa a segunda parte do plano diretor para ser votado aqui, senhor presidente, também em regime de urgência, porque esta matéria, sim, vai trazer investimento imediato para a nossa cidade. Então, que se também apresente na próxima sessão o regime de urgência para votação do plano diretor, que já veio fatiado, né? Foi retirado de pauta, não sei por que motivo. Então, que venha à casa também para ser votado definitivamente. Este sim, senhor presidente, vai ter investimento na cidade, vai ter investimento no setor imobiliário, no setor da indústria, que possa vir à casa a segunda fatia do plano diretor. Para discutir? Discussão? Eu sei. Em votação? O vereador gostou dessa minha sugestão. Aprovado. Aprovado o regime de urgência, suspendo os trabalhos por 5 minutos para que as comissões Finanças, Orçamentos e Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente possam dar parecer.
Carlos perguntou, Carlos, é só o que diz respeito? Só o que diz respeito. Mas é pouca Mas ele não vai abrir? Não. Ele não vai abrir? Não, eu não sei, né? Conversou com ele. Presidente, o pessoal está no hospital nem se perguntou, presidente. Dois assuntos que diz do requerimento aqui, tá? Tá, estão aqui. Com os pareceres favoráveis das comissões, coloco o projeto de lei complementar na pauta da presente sessão. Em discussão, projeto de lei. Para discutir. Hein? São, senhor presidente. Não sei, deixa eu ir para você, não sei o que é. Discussão, senhor presidente. Para discutir. Senhor presidente, só uma observação. No capítulo 4, onde diz ali, ó, da execução do serviço de saneamento básico. Capítulo 4, artigo 9º, se algum vereador quiser acompanhar, no inciso 4º ali. Eu vou até ler aqui para que não fique dúvida. Repetindo aqui então, o capítulo 4, onde diz da execução do serviço de saneamento básico. Artigo 9º, inciso 4º, diz o seguinte: por gestão associada com os órgãos da administração direta e indireta de entes públicos federados por convênio de cooperação ou em consórcio público, através de contrato de programa, nos termos do artigo 241 da Constituição Federal e da Lei Federal nº 11.107 de 2005, admitindo-se a concessão à iniciativa privada por parte desse. Senhor presidente, a única observação ao ler esse projeto, que chegou em minhas mãos em abril, naturalmente, tive todo o tempo para analisar, a única coisa que me ficou uma pequena dúvida, acredito eu que seja um erro ortográfico, coisa bem simples, é que aqui a palavra direita seria direta. É a única observação que eu faço, peço que isso conste lá, seja corrigido posteriormente. Obrigado, senhor presidente. Discutir, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, eu gostaria que fosse lido o parecer da Comissão de Meio Ambiente. Favoráveis à tramitação na matéria, haja visto que não tem nenhum impedimento legal. De acordo com o parecer favorável da Casa, somos favoráveis à tramitação da matéria por não haver nenhum impedimento legal. Confere. Obrigado. Bom, senhor presidente, até em razão disso, né, que o parecer, com todo respeito, me parece que o parecer de uma comissão de meio ambiente, ele não tem que se atrelar à questão legal, ele não tem que acompanhar ou deixar de acompanhar a questão legal. Vereador Valdir Leite, vamos discutir. Vereador, é ordem na casa, é discussão. Agora a palavra ao vereador Adalberto, o senhor pode pedir também para discutir e vai ter seu momento. Posso continuar, Todos senhor? vereadores. Posso continuar, senhor presidente? Mas, o senhor quer falar, senhor vereador? Não, se o vereador quiser falar, eu posso aguardar. Vereador, dessa forma não dá. Vereador Adalberto vai ter o tempo de discussão, Vossa Excelência também vai, qualquer vereador quiser discutir, nós temos o tempo de 30 minutos, só temos que respeitar, só isso. Do que nesse momento? O projeto de lei. Pareceres ou... O projeto de lei. O projeto de lei, a vereador, mensagem. por favor. Vamos lá. Não é parecer individual. Senhor Projeto, presidente, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, retomando da onde eu parei anteriormente a ser abruptamente interrompido pelo meu colega, que está exaltado, eu dizia
eu me referia, senhor presidente, que parecer jurídico, parecer legal, compete à Comissão de Justiça e Redação Final. As comissões técnicas, elas têm que analisar o aspecto técnico, porque senão não precisaria do parecer das comissões técnicas. Então, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da saúde pública, do ponto de vista de todos os aspectos técnicos que envolvem a matéria, é que se supunha que viesse acompanhando a matéria este parecer. Eu não estou aqui querendo dizer o que comissão ou membro de comissão deve ou não deve fazer. Eu estou dando a minha opinião como parlamentar, como uma pessoa que tem uma formação jurídica e do entendimento que eu tenho a respeito do regimento. Porque se fosse para dar parecer unicamente acompanhando o parecer jurídico ou parecer da Comissão de Justiça, não precisariam as comissões. Não se está analisando o aspecto jurídico, legal da matéria, mas sim requer-se uma apreciação do ponto de vista técnico atinente àquela comissão. Então, até por conta disso, é que eu já justifico o meu voto, que eu votarei contrariamente à matéria, senhor presidente, pela ausência de uma fundamentação técnica. Em discussão? Vereador Valdileite. Até para justificar o voto favorável, essa matéria já vem sendo debatida há mais de um ano, desde que o ex-prefeito Roque, em memória, assumiu, que já teve discussões a respeito dessa matéria. Então, e eu gostaria muito de poder contar aqui na casa com um biólogo, com pessoas da área técnica ambiental para me auxiliar no caso desses pareceres. Mas, infelizmente, a gente não tem essa assessoria. E não vai ser agora que a gente vai conseguir contratar. Então, não adianta eu querer, por mais desconhecimento que eu tenha, apesar de não o ter, porque li muito essa matéria, que eu não vi nada que tivesse alguma coisa que obstasse a votação dessa matéria. Então, eu gostaria muito, como o senhor falou, eu gostaria muito de poder ter essa assessoria, mas, infelizmente, a casa não nos oferece essa assessoria. Então, a gente tem que ser de acordo com o nosso conhecimento. Então, eu não sou nenhum expert na área ambiental, mas não é por causa disso que eu não tenha que acreditar nas minhas convicções, no que eu li, no que eu vi, e também, tem uma prefeitura, tem um departamento, que é a Cagepar, que cuida disso, não seria plenamente irresponsável de mandar para a gente alguma coisa que não tivesse tido todos esses estudos de aspecto legal, uma vez até que, normalmente, esses planos é quase que cópia um do outro, salvo algumas peculiaridades, é quase que cópia de uma cidade para outra. Então, existem algumas adaptações. Mas não vai ser por causa de de um parecer, até porque os pareceres já foram votados na hora da discussão do regime de urgência. Então, agora o que se discute é a matéria em si, não é mais o parecer. Então, eu acredito que existem as comissões, elas são eleitas pelos nobres pares, cada comissão tem a sua autonomia aqui dentro da casa, de acordo com o regimento. Então, eu acho que chega até a ser alguma coisa ofensiva quando parte de algum vereador questionamento sobre o posicionamento de cada comissão. Seria mais viável que cada um, na hora das eleições das comissões, se colocasse como candidato, fosse membro, assim teria mais autonomia, mais propriedade, mais legitimidade para discutir qualquer matéria. Agora, questionar por questionar, o não pelo não, daí é muito fácil. Então, respeitando todos os nobres pares, eu votei com a convicção que não existe nenhum óbice ambiental também. Agora, a comissão, nem todos não se excederam, mas eu li e tenho essa convicção e respeito, até porque, como se fala muito aqui no regime amplamente democrático, né, a gente tem que respeitar o pensamento de cada um, como os outros também têm que respeitar o meu. Então, é dessa forma que eu penso, e é por isso que nós votamos favorável à matéria, até porque é uma matéria que é muito maior do que a nossa vontade, é muito maior do que o nosso pensamento, ela, sim, traduz a necessidade de uma cidade que precisa de investimentos federais para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Então, acho que quem nos colocou aqui é muito maior do que qualquer pormenor que venha atrapalhar o nosso município. Vereador Jacizinho.
Dá? Não? Em discussão? Vereador Carlinhos. Senhor presidente, como membro da Comissão de Finanças e Orçamento, adoço aqui a fala dos demais vereadores que foram favoráveis ao regime de urgência, e vejam assim que a nós aprovarmos a mensagem em si, o nosso município estará sendo contemplado, como assim bem falou o vereador Leite, investimentos, benfeitorias, para que assim possamos dar respostas aos nossos moradores, aos munícipes, aquelas pessoas que confiaram seu voto, e verem-se uma cidade realmente com mais condições, dando melhores condições de vida àquelas pessoas que aqui vivem. E é o que eu penso, senhor presidente. Diante dessa minha colocação, eu realmente serei favorável à presente matéria. Vereador Arnaldo Maranhão. Presidente, vereadores, população presente, saúdo o meu companheiro Jonas Lata Seca, entre os presentes dessa casa, liderança comunitária. Eu quero dizer que eu vou recordar ainda, vereador Leite, que esse plano que nós estamos votando hoje foi elaborado pela Prefeitura em audiência pública no ano de 2010. Então nós estamos falando de uma discussão que já se vão aí 3 anos e meio. É discutido, aprovado em audiência pública, como deve ser realmente. Então já se vão 3 anos e meio para 4 anos. Ainda mais, nós estamos votando nessa noite um plano municipal que está incluso o abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos, drenagem e manejo de águas pluviais e urbanas. Então, para que a população entenda de que a discussão é muito maior do que dessa noite. É muito maior do que um parecer de uma comissão. A discussão, e aí o papel fundamental do vereador é justamente em votações como essa, de querer se apreciar um plano que está sendo discutido há quase 4 anos, de querer que o município tenha um plano de águas, abastecimento de água potável, saneamento básico, limpeza pública, manejo. Enfim, é chegado o momento de a Prefeitura, com apoio dos vereadores, colocar em prática um plano que servirá para os próximos 20 anos. É isso que prega. Além do que, a lei federal exige que os municípios façam seu plano municipal de saneamento. Era até o final de 2013, como muitos municípios, e Paranaguá estava incluso, como muitos municípios não conseguiram atender essa exigência, foi prorrogado por mais um ano para até o final de 2014. Então, a discussão é muito maior, a necessidade é muito maior do que o parecer de uma comissão da casa, que foi o parecer favorável. Nós estaríamos discutindo aqui se preocupante seria se a Comissão do Meio Ambiente desse parecer contrário à tramitação. Aí a discussão ficaria mais complexa, mas com os pareceres favoráveis de todas as comissões. Teve algum voto contrário, presidente? Vocês poderiam me informar se teve um? Não, nenhum voto. Então, a discussão, nesse momento, eu vejo que seja uma discussão muito pequena em favor dos benefícios que um plano pode oferecer ao município. Em discussão? Em discussão, senhor presidente, só para fazer uma colocação, uma observação também, vereador Maranhão. Esse plano de saneamento básico ele é tão importante para que nós possamos receber recursos federais para que se possa fazer o saneamento básico na nossa cidade, e também ele está atrelado, ele caminha lado a lado com a regularização fundiária, porque não vai poder se fazer investimento com esse recurso federal em local onde não esteja regularizado fundiariamente.
Então, ele é tão importante que condiciona, que nos obriga praticamente a fazer com que a regularização fundiária aqui na nossa cidade, ela seja vista com mais carinho, na medida em que esses recursos forem vindos e, então, sendo destinados de forma correta. Em discussão? Em votação? Aprovado. Em votação a dispensa, em discussão a dispensa da redação final. Em discussão? Em votação? Os requerimentos. Nossa, aqui. Aprovado. Presidente, eu só queria fazer aqui uma observação. Isso aqui não é para, não vai uma crítica, mas uma observação para todos nós tomarmos esse cuidado. Referente a, vereador? O artigo 181, parágrafo único, diz que não será permitido ao vereador abandonar o plenário no curso de votação. Tenho observado que na hora da votação muitos vereadores têm se ausentado, ingenuamente ou por falta de conhecimento, mas não é por maldade, mas tem acontecido. Isso pode, quem sabe, numa votação que venha trazer um empate, que venha dependendo de um desempate, isso aí pode alguém levantar e usar o regimento e que prejudicar uma votação. Então, só uma observação. Obrigado. Requerimentos a serem votados. Em discussão, requerimento do vereador Jacir de Oliveira Ramos. Está errado, Jacir de Oliveira Moraes. Vamos corrigir aqui. Protocolo 1348/14, solicitando informações da Secretaria Municipal de Saúde, da doutora Terezinha Kerst. Em discussão? Para discutir. Na verdade, eu fiz esse requerimento, senhor presidente, porque a semana passada eu estive numa das visitas no posto de saúde da Ilha dos Valadares, a necessidade da compra de um sonar, que é um aparelhinho para identificar o batimento cardíaco do feto nas gestantes. A gente buscou, junto à Secretaria de Saúde, o aparelho para justamente os cubanos que recentemente chegaram a Valadares fazerem a sua atividade também, já que eles atuam de forma geral em todas, para a criança, para o adulto e também para a gestante, também fazer o serviço completo, de fazer a avaliação da gestante. Pois, então, que eu tive, não havia o sonar e o aparelho, e o pessoal da Secretaria de Compras, do Departamento de Compras da Secretaria de Saúde, disse que o problema estaria com o Departamento de Licitação. Fui à licitação e o pessoal disse, olha, vereador, tem que pedir para o pessoal da Secretaria de Saúde para eles protocolarem, quando protocolarem na prefeitura o pedido, também trazerem para mim uma cópia. Mesmo assim, eu fiz com que eles encaminhassem uma fala com o pessoal que ganhou a licitação
para fazer a manutenção desses aparelhos. O pessoal da empresa disse, olha, estamos mandando para a prefeitura o contrato, já está indo assinado pela gente, e todo tipo de serviço já pode ligar para a gente para a gente mandar, e a gente ia até descer a Paranaguá para fazer a arrumação dos aparelhos. Pois então, voltei à Secretaria de Saúde e lá houve uma burocracia enorme. Aí eu disse, então tá bom, então eu vou pedir uma conversa com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Licitação e o responsável pelo departamento de compras da área de saúde, até para que a saúde pública em Paranaguá seja uma prioridade em todos os sentidos, né, de fazer célere todo o processo de licitação, e talvez seja até por conta dessa burocracia, ou por não haver padronização nesse encaminhamento, que nos postos de saúde a gente vê a falta de atadura, vê a falta de soro, vê a falta de seringa, vê a falta disso, daquilo. Então, o encaminhamento desse vereador de solicitar esse requerimento foi justamente na ideia de a gente padronizar, de a gente formalizar a coisa de forma mais célere, porque doença a gente não pede para acontecer, acontece. E quando acontece, o poder público tem que estar pronto para fazer ela boa, fazer acontecer com qualidade. Foi por esse motivo, senhor presidente, que eu fiz essa solicitação. Foi justamente com a intenção de tentarmos buscar o melhor caminho para padronizar esse serviço, melhorar a qualidade de saúde no nosso município. Vereadora Sandra Neves. Boa noite a todos. Eu estava vendo aqui, vereador, o seu requerimento, e já digo que voto contrário, porque todas essas indagações que o senhor fez aqui, o senhor pode obter com a secretária, Terezinha Kerster, tenho certeza que o Corpo de Funcionários da Saúde responderá sem precisar que nós aqui tenhamos que votar esse requerimento, e também entendendo que as licitações, elas têm uma lei que rege, né, que é o 8666, então eu vou votar ao contrário, justamente porque eu acho que essa informação aqui o senhor pode obter a qualquer momento na Secretaria de Saúde. Em discussão? Que o assunto saúde é extremamente importante. O vereador Jaci conseguiu marcar uma reunião com a secretária antes do requerimento? Busquei marcar e, infelizmente, não aconteceu a marcação da... Vossa Excelência, como vereador da nossa bancada, poderia suspender, retirar por uma sessão até que nós marcássemos essa reunião com a secretária? Posso sim. Não. Claro, na verdade, o meu intento foi justamente o de marcar uma conversa com a secretária de Saúde, que teria sido marcada para hoje, às 9 horas da manhã, mais a secretária de Licitação e mais o cidadão responsável pelo departamento de compras, justamente para a gente agregar um encaminhamento mais breve, claro, né? E não haver a necessidade de um vereador solicitar por requerimento um pedido. Presidente, quem é o presidente da Comissão de Saúde da Casa aqui? Vossa Excelência pode agendar essa reunião com os dois vereadores? Vamos tentar agendar. Eu consultei a secretaria e, como está em discussão, segundo a secretaria aqui, tem que terminar com a votação. Não, mas o plenário pode decidir pela retirada. O plenário pode decidir pela retirada. O plenário pode decidir pela retirada. O propositor, tá? O plenário Senhor pode... presidente, se for para a gente marcar de fato essa reunião e haver de fato um encaminhamento para esse pedido, certamente que a gente tem consenso, e a ideia não é burocratizar, a gente está justamente buscando desburocratizar o serviço público. A ideia é resolver. Claro. Se Vossa Excelência aceitar que esse vereador transfira esse encaminhamento para quarta-feira, para a próxima sessão. É amanhã? De forma a gente poder encaminhar. Sessão. Sim, próxima. Se a gente vai encaminhar até lá uma conversa com a secretária, sem problema. Vereador, para amanhã ou para a semana que vem?
amanhã. Que haja a retirada do requerimento aqui. Mas até a gente tem que pegar e levar em consideração, até pelo o próprio vereador Jaci falou, que onde ele, nos postos que ele tem ido, tem encontrado essa ausência de analgésico, de seringa, esparadrapo e essas coisas básicas, é uma denúncia muito séria. Então, a gente tem que marcar com a maior brevidade possível, porque se isso realmente estiver acontecendo, é uma coisa gravíssima. Então, nós temos que pegar e tentar... Eu vou tentar ainda hoje ligar para a secretária, assim que saindo da sessão, para tentar marcar o mais breve possível, para que, se realmente estiver existindo essa situação, que a gente tente resolver com a maior brevidade possível, uma vez que a saúde é uma coisa que não espera, né? Então, é uma coisa, é prioridade para todos nós. Eu acredito que a pessoa, quando está doente, ela entra em desespero, principalmente as famílias mais carentes, né, que não têm aonde recorrer. Então, a gente tem que procurar acertar isso com a maior brevidade possível. E a retirada do requerimento é importante porque a gente pode resolver isso numa conversa que em 24, 48 horas, tentar resolver, né? Uma vez que o requerimento vai demorar, as pessoas têm até 30 dias para resolver, e são informações extremamente simples. Quem é o responsável pelo departamento de compras da Secretaria Municipal de Saúde? Vai ter alguém lá, eu especificamente não sei. Informamos informações sobre qual a forma do processo de licitação, compra de materiais. Só pode ser a Lei 8666, através de ou é processo de tomada de preço, ou é concorrência, ou é pregão eletrônico, ou pregão presencial. Não existe outras maneiras. Pergunta se todos os atos do processo são de conhecimento do secretário municipal de saúde e estão sob o exercício regular do direito. A partir do momento que sai o termo de referência e os orçamentos da Secretaria de Saúde, eles não têm mais, a Secretaria de Saúde não acompanha mais o processo de compra. Qual o tempo médio dos referidos processos licitatórios? Aí, só por Deus, ninguém sabe. O atual processo licitatório é padronizado? Não pode ser, porque, como tem várias formas de compra, não vai ser padronizado, até porque os termos de referência sempre serão diferentes. E se o processo licitatório ainda não foi padronizado, o quanto tempo o atual processo está em vigência? Aí depende muito do que vai ser comprado. Então, eu acredito que vale a pena a retirada para que a gente possa dar mais celeridade às soluções dos problemas. Né? Na verdade, as perguntas, senhor presidente, são básicas, mas o meu conhecimento jurídico necessita do básico para eu chegar numa informação muito mais concreta. E é a concretude que eu faço acontecer um pedido muito mais forte e até de encaminhar uma facilidade no governo público. Então, eu estou fazendo perguntas que eu desconheço, né? O vereador Valdir é empresário. A vereadora Sandra é funcionária da prefeitura há anos. Né? Eu não sou. E não tive contato com nenhuma dessas situações. E eu, numa dificuldade, eu encontrei um viés que pode ser melhorado. E eu estou buscando justamente informações para que essa situação não aconteça como acontece com o sonar, não aconteça com a seringa, nem com o soro, nem com outro material importante na área de saúde. É isso que eu quero fazer, que não aconteça. Mas eu sou pela informação e pelo encaminhamento que o vereador Maranhão e vereador Valdir está propondo, que a gente retirar esse encaminhamento, esse requerimento, e permitir amanhã marcar uma fala para uma outra data com a secretária. Então vamos votar a retirada do requerimento, protocolo 1348/14, solicitando informações à secretária municipal de saúde, doutora Terezinha Kersten. Votação verbal, vereador Nagel. A retirada. Vereador Maranhão. De acordo. Vereador, de acordo a retirada. Retirada. Não é por causa da ata, né? Vai ficar registrado, por isso tem que ser claro. Vereador Elton. Favorável, retirada. Vereador Jaci. Sim, senhor presidente. A retirada. Favorável. Sim, senhor. Vereador Valdileite. Favorável. Retirada. Vereador Sandro Neves. Eu já votei ali não, então agora pela retirada. Retirada. Vereadora Larissa Castilho. Pela retirada. Retirada. Vereador Carlinhos Ailha. Senhor presidente, apenas para uma consideração ao vereador Jaci. Como nós, público e notório que o vereador Jaci é
conhecedor profundo da medicina, formado, e vejo aqui algumas solicitações bastante pertinentes, realmente, e só louvo ao vereador Jaci pela retirada do requerimento, e para que assim a Comissão de Saúde possa assim verificar com mais exatidão realmente o que está acontecendo na saúde da nossa cidade. Vereador Carlinhos da Ilha, pela retirada. Retirada. Vereador Adalberto Araújo. Senhor presidente, primeiro parabenizar a iniciativa do vereador Jacizinho, que realmente a preocupação dele é de muitos parnanguaras que estão percorrendo os postos de saúde e não estão tendo os materiais básicos para o seu atendimento. E até me suscitou uma ideia, talvez para a próxima sessão, se eu não conseguir falar com a secretária municipal de educação, encaminhar um requerimento no mesmo sentido para a Secretaria de Educação, porque lá está faltando papel higiênico, lá está faltando lâmpada, lá está faltando uma série de coisas também básicas, elementares, que às vezes os professores, diretores ligam para a gente, para o gabinete, para pedir, tem condição de comprar papel higiênico? Então, eu tenho certeza que não é por falta de recurso, é por falta de gerenciamento. E aí Vossa Excelência encaminha corretamente o seu pedido, porque tem que se saber onde é que está esbarrando isso aí, por que está demorando isso aí. Então, eu parabenizo, mas acompanho o voto pela retirada do pedido até o atendimento nessa reunião. Vereadora Sandra Dorinho. Vereador Leite Júnior. Retirada também. Vereador Ivan da FAFPAR. Retirada, senhor presidente. Aprovado. Em discussão, o requerimento do vereador Adalberto Araújo, protocolo 1359/14, solicitando informações referentes às questões pautadas neste. O vereador solicita a forma ou critério de recrutamento e seleção de estagiários pelo Poder Executivo, que servidores de respectivos setores estão encarregados desse procedimento, a relação nominal de estagiários contratados com respectiva lotação, nível de instrução e valor do Bolsa Auxílio. E em relação aos estagiários da Secretaria Municipal de Educação, que tipo de atividades são desenvolvidas, se essas atividades incluem a elaboração obrigatória de relatórios, se tais atividades são supervisionadas ou fiscalizadas e a quem compete tal supervisão ou fiscalização. Se procede às denúncias de que estagiários estão recebendo suas bolsas sem comparecer ao local de estágio. Para discutir? Para discutir, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, assim como nós recebemos, e até também como foi veiculado na imprensa, a respeito do programa ProJovem, que teria começado a receber recursos sem o início das respectivas atividades, outra coisa que nos chama a atenção algumas denúncias que foram trazidas ao nosso gabinete que dizem respeito a possíveis estagiários que estariam recebendo sem irem cumprir as suas tarefas junto às instituições, junto aos organismos, inclusive na Secretaria Municipal de Educação. Então, isso motivou a este vereador justamente formalizar estes pedidos de informação para que seja informado, qual que é o critério, como é que se admite, como é que se contrata estagiário. Existe processo seletivo, existe apenas a indicação, existe apenas alguém que dá uma forcinha. Como que é esse critério, porque também, segundo denúncias que nos chegam, é de que, por exemplo, pessoas com formação ou cursando a faculdade estariam sendo preteridas em função ou para a acomodação de pessoas sem graduação em determinadas posições, assim, que me parecem que seriam mais apropriadas de se ter pessoas com formação ou em formação acadêmica. Também é salutar que se saiba justamente onde que estão lotados esses estagiários, qual a sua quantidade, quanto recebem de Bolsa Auxílio, para ter absoluta transparência em relação a essas lotações e a esse tipo de serviço fundamental. E aqui não vai nenhum demérito a essa força supletiva da mão de obra, sim, porque muitas vezes o estagiário que entra ou deveria entrar para aprender, muitas vezes ele é utilizado como mão de obra barata. Muita gente valorosa, e aqui é importante que se faça essa distinção,
que presta um brilhante serviço para o município, para os diversos órgãos do município, mas é preciso saber quem é quem. Se há alguém recebendo em casa, é preciso que se apure. Da mesma forma, a gente indaga se procedem ou não, ou se existe algum procedimento para apurar essas denúncias, e se não houver, que seja explicado a esta casa, à população, à nossa comunidade, o porquê dessas denúncias. Então, a gente precisa de resposta. Esta é uma prerrogativa prevista no regimento. O município, através dos seus órgãos, teria prazo legal para responder, e é um clamor também da população. É uma resposta que precisamos dar a estas denúncias, senhor presidente. Então, é nesse sentido que eu peço apoio dos colegas vereadores. Essas denúncias foram formalizadas já? Não, vereador. São denúncias que a pessoa ou as pessoas que vieram ao meu gabinete, obviamente, por questões óbvias, não quiseram se identificar. Mas esta é uma questão justamente para se apurar, senhor vereador. Não, porque, pelo meu entendimento, que Vossa Excelência falou, talvez ele tenha entendido errado. Já foram formuladas as denúncias. As denúncias tinham sido formalizadas já. Foi isso que eu entendi. Foram denúncias que vieram ao conhecimento deste vereador, e que este vereador, obviamente, para preservar estas pessoas, se reserva o direito de manter o seu sigilo. Em discussão? Em votação? Negado. Pedido. Em discussão, requerimento do vereador Adalberto Araújo, protocolo 1360/14, solicitando informações a respeito da Lei Municipal número 452/2013, Lei da Ficha Limpa Municipal. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Senhor presidente, a Lei Municipal 452/2013 foi aprovada por esta casa, Ficha Limpa Municipal, e ela prevê que não possam exercer, não possam ocupar cargos comissionados ou funções gratificadas no âmbito do Poder Executivo e do Poder Legislativo, ou seja, na Prefeitura e na Câmara Municipal de Paranaguá, de pessoas que tenham sido condenadas ou julgadas por órgãos colegiados, como o Tribunal de Contas, ou em segunda instância, no caso de processos e de determinados processos criminais. E por ocasião, na semana passada, da divulgação de uma listagem do Tribunal de Contas do Estado, apresentando um rol de pessoas assim consideradas inelegíveis por terem rejeitadas as suas contas, e aí, quando se entende rejeitadas as suas contas, uma decisão terminativa contra a qual, naquele âmbito, no âmbito do Tribunal de Contas, já não comporta qualquer recurso, essas pessoas estariam enquadradas na Lei da Ficha Limpa e estariam proibidas de ter acesso a cargos e funções públicas no âmbito do município de Paranaguá. E, para nossa surpresa, entre essas pessoas figuravam algumas pessoas que hoje exercem cargos no Poder Executivo Municipal. Então, é nesse sentido que eu estou fazendo essas indagações ao senhor prefeito, para que ele nos informe, em relação a esses servidores que estão ali mencionados na listagem de inelegíveis pelo Tribunal de Contas, qual a justificativa para a sua manutenção, uma vez que a legislação ou a lei já está em vigor desde o ano passado. Então, me parece que passou despercebido. Mas, com a divulgação desta lista pelo Tribunal de Contas, penso eu, salvo o melhor juízo, que o chefe do Poder Executivo, sob pena das sanções legais, ele estaria compelido, obrigado a proceder à exoneração dessas pessoas. Então, é nesse sentido que eu solicito o apoio dos colegas para que encaminhem
juntamente com este vereador, este pedido de informações do senhor prefeito a respeito da situação destes servidores em especial. Se vão ser mantidos e por que razão estariam sendo mantidos? Será que existe alguma exceção legal que este vereador ou que a nossa sociedade, a nossa comunidade desconhece? Mas me parece que seriam, sim, enquadrados na lei da ficha limpa municipal e por essa razão, senhor presidente, não poderiam estar exercendo função gratificada e tampouco cargo comissionado. Então, nesse sentido que eu peço o encaminhamento, a votação favorável pelos meus colegas vereadores. Em discussão? Para discutir, presidente. Pois não, vereador. A listagem que o Tribunal de Contas emitiu, acho que fazem aproximadamente 7 dias que o Tribunal de Contas emitiu uma listagem com mais de 1.500 nomes que estão com pendências. Inclusive é matéria do Jornal dos Bairros de hoje. E como líder do governo na casa, venho informar os vereadores e toda a comunidade, de modo geral, que o prefeito já solicitou ao departamento jurídico da prefeitura, ao secretário, à procuradoria, verificar as pendências, verificar a legitimidade da constação dos nomes e se porventura tiver algum servidor, ou seja função gratificada, ou cargo comissionado com pendências e não forem sanadas, terá realmente que ser exonerado. Informar aos vereadores que já está em curso na prefeitura esse levantamento por determinação do prefeito da cidade e a procuradoria jurídica já está tomando as providências. Pois não, vereador. Eu vou dar um exemplo básico, né? O prefeito, o ex-prefeito José Baca, filho, ele também está nessa relação e o que eu entendo que o Tribunal de Contas pode até ter colocado na relação dos inelegíveis, mas tudo isso ainda cabe recurso, porque se fosse dessa maneira, não precisariam as contas passar pela Câmara Municipal. Se apenas o Tribunal de Contas tivesse esse poder de decisão, simplesmente o Tribunal de Contas faria por lá e não passaria na Câmara. E tanto é que pode vir pela reprovação, e se a Câmara Municipal assim achar por bem aprovar, acabou de limpar a ficha em definitivo. Então, eu vejo que isso ainda há muito o que rolar, e há recurso, inclusive, porque pode ser que essas pessoas tenham ocupado secretarias, ocupado cargos nessa gestão que passou, e pode ser que elas também façam os seus recursos, até porque o Ministério Público talvez não tenha tomado as providências e não tenha sido julgado não tenha passado pelo juiz, e elas ainda podem recorrer à segunda instância, né, no estado do Paraná, e assim por diante. Então eu tenho que ter muita tranquilidade nisso tudo, que essas pessoas ainda não foram ouvidas, podem até não ter sido notificadas, como a gente sabe, e não vamos crucificar ninguém nesse momento, temos que ter muita tranquilidade, porque a gente já viu muitas pessoas que foram crucificadas no passado, e depois a gente tem que engolir em seco, porque o camarada foi, recorreu e achou a sua absolvição. Então tem que ter tranquilidade nesse momento. Por isso, eu penso que como a prefeitura já está vendo com o jurídico da prefeitura, caso a caso, situação a situação, e eu não conheço nenhum dos processos a miúde, aliás, não sei nem quem são os nomes que estão envolvidos nisso, então eu vou votar contrário a esse requerimento, por conta de que desconheço quem são as pessoas e desconheço o que cada um cometeu ou teria cometido de erro. Portanto, pela seriedade, pela tranquilidade de podermos observar mais a miúde, eu votarei contrário nesse momento. Vereador Jacizinho. Senhor presidente, da mesma forma, eu vou votar pela minha abstenção nesse voto, porque eu entendo que o princípio da dignidade da pessoa humana é o maior princípio do direito. E quando a gente trata da pessoa do outro, o cuidado deve ser muito grande. Não obstante, o processo judicial, ele tem uma legalidade que a gente chama de devido processo legal. Tem que haver um trâmite total. Inclusive os recursos, como disse o nobre vereador Márcio Costa, também
o cidadão que está numa situação de defesa de também se defender de forma ampla. Por esse motivo, senhor presidente, eu vejo com muito cuidado essa situação, até porque a gente reconhece pessoas, muitas pessoas, que erraram antigamente e hoje são pessoas que são exemplos de frente de trabalho. Então, eu, assim, fico extremamente em dúvida desse encaminhamento, motivo pelo qual eu vou votar pela abstenção. Levando em consideração, sendo bastante objetivo, esses dias atrás, não faz nem 15 dias atrás, o prefeito Edson demonstrou que ele trabalha com honestidade, naturalmente, que isso é prerrogativo número 1, que toda pessoa que ocupa um cargo público tem que ter, e também com transparência. Mandou embora 60, exonerou 60 cargos comissionados. Quem não tinha ficha suja, mandou 60 que tinha ficha limpa embora. Agora, imagine se ele vai ficar segurando 1 ou 2 ou 3 ou quantos forem ali que é marginal a lei. Não vai fazer isso. Pode ter certeza. Se fizer isso, aí fica complicado. É ou não é, vereador Maranhão, que é ali do governo? Mandou 60 que tinha ficha limpa embora. Agora vai ficar segurando gente de ficha suja lá? Acho pouco provável. Então, por isso, já justifico o meu voto, senhor presidente. Discutir, senhor presidente? Pois não. Senhor presidente, primeiro aqui franquear para o meu amigo vereador, que sempre é um prazer debater com ele, enriquece muito os debates na casa, o vereador Márcio Costa, franquear para ele que um exemplar do Jornal dos Bairros vai ficar bem informado, vai ter pelo menos o nome dos principais envolvidos nessa celeuma. Então, não seja por falta de conhecimento, vereador. Dizer também, senhor presidente, que parece que está havendo um erro de interpretação a respeito do texto legal. Assim como ocorre em relação à lei da ficha limpa no âmbito eleitoral, ou seja, para quem quer ser candidato a cargo público, não precisa que a decisão, por exemplo, judicial, ela tenha transitado em julgado. Basta ser condenada por um órgão colegiado, vale dizer, segunda instância. Então, se a pessoa, às vezes, é condenada por um crime que está tipificado na lei para enquadrá-lo como ficha suja, se ele é condenado, por exemplo, em primeira instância, em Paranaguá, ele teria a possibilidade de recorrer e, enquanto pendente este recurso em segunda instância, ele não é considerado ficha suja. Mas, sendo condenado em segunda instância, aí sim ele já passa a ser considerado ficha suja, ainda que pendente de terceira instância, no STJ ou no STF em Brasília. Então está havendo uma confusão. E uma outra confusão é com relação a este julgado, ou a esta listagem do Tribunal de Contas do Estado, porque desta listagem ou daqueles procedimentos administrativos já não cabe mais recurso, já transitaram em julgado, já fizeram coisa julgada administrativa. Vale dizer, uma vez sendo condenados por um tribunal colegiado, vale dizer, Tribunal de Contas do Estado, do ponto de vista da legislação eleitoral e do ponto de vista da legislação municipal, lei da ficha limpa municipal, a qual diz que, havendo condenação por Tribunal de Contas, órgão colegiado, por si só, é suficiente para enquadrá-lo na lei da ficha limpa. Então, é nesse sentido que eu não vejo dúvida alguma a respeito deste enquadramento. Então, o eventual parecer jurídico por parte da Prefeitura irá chover no molhado, a não ser que faça uma interpretação avessa ao critério legal. E aí seria caso de intervenção do Ministério Público. Mas é nesse sentido que eu encaminho esse esclarecimento. Primeiro, que o Tribunal de Contas já fez coisa julgada administrativa, não comporta mais recurso no âmbito do Tribunal de Contas do Estado. Isso está bem estampado nas páginas do Tribunal de Contas. E o outro dado é que, do ponto de vista judicial, ser considerado, entre aspas, ficha suja, basta a condenação por segunda instância no âmbito judicial. É esse esclarecimento que é necessário, senhor presidente. Vereador Carlinhos está na sequência aqui, depois vereador Naldo Maranhão. Vereador Ivan, Fafipar, eu vejo assim, com todo o respeito a Vossa Excelência, eu vejo assim a sua colocação muito forte, chamar de marginal, né, pessoas, né, que estão aí
para serem observadas pela administração, corpo jurídico da Prefeitura Municipal do Paranaguá. Eu vejo assim que a Prefeitura Municipal do Paranaguá tem um corpo jurídico bastante competente para ver toda essa situação, assim como falou os demais vereadores, cabe recurso. E se cabe recurso, vereador Ivan, essas pessoas não são marginais. Eu tive vendo assim, dei uma olhada no jornal hoje, matéria que saiu no jornal, e eu tive ali pessoas assim de boa índole, pessoas realmente que prestou e presta serviço para a administração municipal, pessoa capaz, e eu vejo assim, desculpe até essa minha colocação, eu vejo muito forte, vereador, o senhor chamar de marginal uma pessoa que nem foi julgada. É o que tinha, senhor presidente. Vereador Arnaldo Maranhão, após vereador Ivan da Fafipaia. Presidente, Depois, vereador assim, Márcio de Paulo. forma bastante prática, existe uma lei municipal da ficha limpa que tem que ser cumprida. Ponto final. O prefeito municipal já solicitou à Procuradoria Jurídica um levantamento. Outro esclarecimento. Não é por força do requerimento do vereador Adalberto, que é importante o requerimento. É por força da lei municipal votada nessa casa de sua autoria. Certo? Então não é o requerimento da casa que vai ser votado que vai forçar o prefeito. O prefeito já mandou fazer o levantamento, e caso tenham pessoas, e não marginais, como o vereador, no calor da discussão, o vereador Ivan, realmente ele se emociona muito fácil, o vereador Ivan. Mas não se trata de marginal. Não se trata de marginal. Até todas as pessoas têm o direito de provar sua inocência. Não se trata de marginal. Agora, realmente, que o levantamento vai ser feito e que se tiver algumas pessoas com pendência julgada, já terão que sair do cargo. Isso o prefeito deixa bem claro. Pois não. Zeca, dê uma melhorada no meu áudio aqui, por favor, que quero falar em alto e bom som. Marginal, pode pegar o celular de vocês e colocar ali no dicionário online. Marginal é fora da lei. Todo aquele que anda fora da lei, às margens da lei, é marginal. Só que comumente se fala a palavra marginal para as pessoas que cometem crimes, aquela coisa lá toda. Mas todo aquele, por menor que seja a sua infração, que esteja fora da lei, é um marginal. Então eu repito a palavra que disse anteriormente, claro, não com a ênfase que Vossa Excelência, alguns podem ter entendido, mas marginal é todo aquele que caminha fora da lei. Vereador Márcio Costa. Eu só quero complementar que o Tribunal de Contas ele é um órgão aconselhativo, ele não é um órgão judiciário. Tem que se ver isso. Ele aconselha. Ele é um colegiado, mas ele é aconselhativo, ele não é judiciário. Por isso que existe um membro do Ministério Público dentro, que é o Ministério Público que denuncia, para que depois o judiciário cumpra o seu papel, de julgar e condenar, caso a Casa Legislativa não tome a providência. Então, temos que levantar essas questões também. Em discussão? Pois não, vereador. Ser repetitivo, mas sendo só brevemente, neste caso em especial, o exemplo, repito, do que ocorre na lei eleitoral, o Tribunal de Contas, se houver restrição transitada em julgado, não será sequer candidato. Na lei da ficha limpa federal, da mesma forma, Tribunal de Contas da União, se tiver alguma pendência transitada em julgado, não vai poder assumir cargo público no âmbito do Poder Executivo Federal. O mesmo se aplica em Paranaguá. Então, para pontuar esse esclarecimento, senhor presidente. Eu não vou entrar em polêmica, mas se a gente for analisar o que teve de prefeito que foi eleito ultimamente no litoral, que tinha esse problema com o Tribunal de Contas, conseguiu liminar e recorreu e foi eleito. Não estou falando nem em caso de Paranaguá, estou falando outros municípios. E estão aí até com mandato, né? Então, tem que, como eu estou falando, cada caso é um caso e tem que ver como cada um está se defendendo e como está recorrendo. Pois não, vereador.
Temos tempo ainda. O Supremo Tribunal Federal, quando ele aprovou a ficha limpa... Desculpe, o vereador Jacizinho já votou, não pode discutir. Pois vereador. mas o vereador Ivan, da Vereador, mesma não, forma, agora vereador, o senhor cerceou. Ele votou depois. né? Vereador, desculpe, eu não prestei atenção, o vereador não pode discutir. Só quem ainda não votou. Vereador, só quem não votou. Se passou, passou desapercebido por mim, mas eu estou verificando aqui que o vereador já votou, então não pode discutir. Só ainda quem não votou. Em discussão. Em votação. Você tinha votado? Não? Diz que não. Diz que não. Vereador, eu sei que não pode, tanto que eu interrompi. Não existe camaradagem de minha parte. Existe aqui um respeito por todos os vereadores. Eu trato todos em igualdade. Eu trato todos em igualdade. O vereador Ivan, se já tinha votado e ainda discutiu, foi um erro de minha parte, eu reconheço. Acabei de perguntar para o vereador aqui, fora dos microfones, ele disse que não, eu fiquei mais tranquilo. Explicar. Tudo bem, vereador. Está arrumado o voto dele, vereador. Está em votação? Deixa eu acabar a votação. Está em votação. Vereador Adalberto Araújo. Rejeitado o pedido. Pois não, vereador Valdir Leite? Em virtude do adiantado da hora, devido aos temas polêmicos discutidos na sessão, e em virtude também de eu já ter assumido compromissos anteriormente a essa sessão, a partir das 9h30, da minha parte também, por eu não ter nenhuma dúvida a esclarecer com o secretário Carlos André, uma vez que todas as dúvidas que eu tenho tirado pessoalmente e ele tem me atendido da melhor maneira possível, de minha parte, o secretário Carlos André ficaria dispensado de qualquer questionamento. Por isso, vou pedir licença a meus pares e irei me retirar do plenário. Tá. Ainda tem requerimento? Tem amanhã, a sessão foi proposta para as 18 horas, esse é como um acordo para amanhã? Vai votar, vai votar. Tem voto de louvor meu para ser votado, protocolado na casa? Voto de louvor não vota mais, vereador. Não vota mais, é direto do gabinete. Não precisa nem discutir. O voto de louvor só é lido, só. Direto, leia-se, direto do seu gabinete para a pessoa. Tá bom. Ok? Foi mudado o regimento recentemente. Votação verbal para que amanhã a sessão da Câmara aconteça às 18 horas. Colocou no... Obrigado, no painel. Obrigado, João. A sessão? A sessão para amanhã às 18 horas. Antecipada para quarta-feira, às 18 horas. Em discussão? Senhor presidente, antes de começar a discussão, volto a falar. Em virtude do horário, em virtude dos temas debatidos amplamente aqui, em virtude de minha parte, por mesmo, eu gostaria de colocar em apreciação do plenário a dispensa do secretário Carlos André. Vereador, eu tenho aqui, vereador Adalberto deseja fazer perguntas, vereador Ivan deseja, vereador Carlinhos da Ilha deseja, já confirmou, vereador Márcio Costa confirmou, e vereadora, só um pouquinho, vereador, deixa eu encerrar, depois o vereador pode declinar. E vereadora Sandra Neves também confirmou. Então eu vou perguntar para cada vereador que confirmou fazer perguntas, se declinarem, nós dispensamos o secretário de Serviços Urbanos, o secretário Carlos André. Tá ok? Vereador Adalberto Araújo, declina? É que é pela sequência. Tá ok. É ordem alfabética. Senhor presidente, em respeito ao secretário, o secretário Carlos André está ansiosíssimo ali para justamente compartilhar conosco os seus conhecimentos técnicos, administrativos, creio que a população também. Então é por esse motivo, senhor presidente, que eu gostaria de ouvi-lo. Agora, se a maioria decidir em sentido contrário, eu também não tenho nada, é apenas em razão da população, que talvez gostaria de ouvi-lo. Vereador Ivan.
Tendo em vista que serão poucas as perguntas, uma vez que a maior parte declinou. São dois assuntos. Vai ser rapidíssimo. Eu só São tenho uma dois pergunta para fazer. Quais assuntos que são do requerimento, senhor presidente? Do requerimento, as perguntas. Informações sobre a atual situação dos permissionários que ocupam o mercado de peixe e as tratativas para atendimento aos permissionários do serviço de táxi do nosso município. São duas perguntas. Presidente, o senhor me pulou. Não, é que eu estou por ordem alfabética aqui, vereador. Ah, eu já então tá avisei. Só deixa eu perguntar para os vereadores aqui que se declinam ou não, como ficou acordado. Vereador Ivan permanece. Vereador Carlinhos da Ilha. Olha, por conta da vida do nosso na plateia, que está ansiosa por esse horário aqui para realmente ouvir o... Vereador Carlinhos da Ilha agora. Vamos lá. Eu mantenho o meu... Mantém. Com certeza. Vereador Márcio Costa. Presidente, eu conversei longamente essa semana com o secretário, em visita que fiz na Secretaria de Serviços Urbanos, e retirei inúmeras dúvidas que me satisfizeram, até porque ele nos atende muito bem todas as vezes que vamos lá na Secretaria. Estou satisfeito sabendo todas as informações que eu tinha desejo de ter conhecimento. Vereadora Sandra Neves. De acordo com o horário, também eu gostaria que eu declino da minha fala. Então vamos manter com o vereador Adalberto, vereador Ivan e vereador Carlinhos da Ilha. Bom, senhor presidente, então, de qualquer maneira... Eu sei. Não, vereadora. Não, vereadora. É só para perguntar se alguém gostaria de não mais realizar as perguntas. Temos duas perguntas, foram aprovadas no requerimento. O secretário veio até a casa para responder essas duas perguntas. Senhor presidente, de uma forma democrática, eu acho que poderia realmente submeter essa questão à deliberação do plenário, inclusive em função da questão do horário regimental, talvez ultrapasse, não haja tempo. Já basta também o abuso que nós fizemos com os funcionários da casa por ocasião da vinda do secretário Cícero, que contribuiu muito conosco aqui, mas tomou muito tempo. Diga, Possibilidade de trazê-lo, o secretário, na sessão de amanhã na casa. Puxa, mas duas perguntas estão aqui hoje. Não é duas perguntas, presidente, é pelo adiantado da hora. Não, se Vossa Excelência abrir para todos perguntar, nós vamos sair daqui 11 horas. Mas são 21h30 ainda. Eu não sei. Vamos... Vossa Excelência que decide, só uma sugestão. Eu vejo da seguinte maneira, o secretário está aqui, são dois questionamentos e 3 vereadores para fazer pergunta, eu acho que é tranquilo. Mas se ficar menos de 5 vereadores na daí não tem, daí suspende e não tem mais. Nós sabemos disso. Então nós precisamos votar só apenas a sessão de amanhã, que eu acho que é o mais importante. Vamos lá, primeiramente, então. Está no painel, amanhã, às 18 horas, em discussão, em votação. É por causa do horário do expediente. Servidores públicos. Servidores públicos, então não há como, senhor vereador. Em votação. Bom, senhor presidente, então, em virtude da ausência de quórum, em virtude da ausência de perguntas da minha parte, eu peço desculpas ao Ainda temos quórum, ao secretário, e fico satisfeito com todos os esclarecimentos que ele tem fornecido diariamente à população do Paranaguá. Boa noite, obrigado. Boa sorte. Eu sei, vereador. Mas ainda temos quórum, o senhor está presente no plenário. O senhor está aqui. Então, por falta de quórum, declaro encerrada a presente sessão. Declaro encerrada por falta de quórum a presente sessão, marcando a próxima para amanhã, às 18 horas. Uma boa noite a todos.